PIX Selic a partir de R$30, taxa zero de verdade. Investimentoepi.com.br. Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa Gonçalves e a gente está em mais um Morning Call. Hoje a minha convidada é Juliana Inhais. Juliana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vanessa, tudo ótimo e com você? Tudo bem também. Vamos começar falando sobre o mercado internacional. As bolsas asiáticas começaram um dia de mau humor, né? Em queda. E isso está sendo atribuído a esse novo vírus, né, que chegou na China, né, que está preocupando todo mundo, né, até repassar aqui para as pessoas entenderem direito, chama coronavírus, é um vírus que causa uma espécie de uma pneumonia que é transmitido de pessoa para pessoa. Já tem 200 casos confirmados oficialmente e 3 mortes relacionadas a isso, e todo mundo está com medo de uma epidemia mundial, né? Porque é uma doença muito transmissível. Essa mesma a preocupação do mercado, de um vírus aí de causar problemas para a economia mundial? Isso mesmo, na verdade o que acontece é que sempre frente a casos como esse, que tem uma grande possibilidade de epidemia, o mercado reage negativamente porque sabe que isso pode lá para frente, e esse lá para frente não é muito distante não, é realmente no curto prazo, criar aí um grande problema de produtividade que faz, é óbvio, com que a economia tenha aí um problema, eventualmente não de recessão, mas pelo menos no curto prazo, de uma queda de produtividade, um certo rebaixamento da atividade econômica. Isso cria, de fato, uma grande preocupação, cria aquela onda de expectativa negativa dentro da economia, o mercado reage negativamente, isso de fato é um problema. Então, naturalmente, as bolsas reagem negativamente, jogam para baixo, é uma preocupação, sem dúvida é uma grande preocupação. A gente está falando de uma economia como a chinesa, que é uma economia muito grande, que a possibilidade disso se espalhar rápido é muito grande, que existem todos os problemas fitossanitários que a gente já conhece da economia chinesa, né? Os problemas aí com a gripe suína recentes mostram isso, então é uma preocupação de fato muito legítima, é importante a gente ficar de olho, especialmente porque isso também pode em algum momento se refletir dentro do mercado brasileiro. Não a epidemia em si, isso aparentemente ainda está longe, mas os desdobramentos econômicos de um eventual surto desse tipo, desse vírus lá, pode sim rebater aqui no mercado brasileiro. A gente sabe que incertezas fora da economia brasileira tem causado aí um certo estresse dentro do mercado doméstico, isso pode de fato acontecer. É verdade. E você acha que essa baixa de hoje das bolsas asiáticas pode contaminar o resto do mercado durante o dia? Olha, pode contaminar sim, porque cria, na verdade, uma expectativa bem negativa, deixa o mercado, na verdade, nessa sensação de que, olha, pode ser que a gente esteja entrando num momento bem diferente, num momento aí que o mercado está realmente esperando uma certa... É um momento diferente, de fato é um momento de expectativa negativa, e não é simplesmente uma fala de um presidente ou uma questão pontual, é um vírus que você vai ter que esperar um certo tempo para ver como se desdobra, então tem aquela espera difícil, né, é uma espera difícil de engolir, não é uma coisa que o tempo só que vai mostrar o que vai acontecer. Existe, óbvio, uma questão, o governo vai poder, o governo chinês vai ter que de fato tomar algumas atitudes para tentar contornar isso, mas além disso a gente sabe que existe uma questão temporal que não dá para fazer nada, você tem que esperar ver como é que a economia, como é que a sociedade vai reagir. Então acho que o mercado pode sim ter o mercado aqui e mundo afora pode ter uma reação um pouco negativa. Agora, a gente não pode esquecer também que existem outros tantos eventos que estão acontecendo, que vão acontecer durante esse começo de ano, que também vão influenciar as bolsas aqui e mundo afora, que podem fazer com que esse efeito China e Ásia acabe se arrefecendo ao longo do dia. Então pode ser que esse impacto, se não acontecer mais nada, pode ser que esse impacto seja de fato mais significativo, mas a gente sabe que tem outras tantas coisas aí no radar que podem fazer com que esse impacto aí China e Ásia seja bem pequeno. Então tá bom. Bom, a gente no Brasil não tem tido muitas novidades assim na questão econômica, né? Mas tivemos ontem uma entrevista do Paulo Guedes, né, que repercutiu bastante, falando que, né, o modo normal do Brasil é juros baixos e dólar alto. Isso assusta as pessoas. Como que você vê essa análise, né, do ministro sobre essa questão da economia, né? As pessoas veem o dólar alto e já ficam assustadas, né? O juro baixo, o pessoal que investia, né, em algumas espécies de investimento, né, que dependiam dos juros, não estão jamais tendo, né, o retorno esperado. Como que fica isso?
É um novo momento, né? Acho que a gente tem que ter ciência de que a economia brasileira hoje está num novo momento. A gente passou por uma fase de redução da taxa de juros, e esse momento é importante porque a gente precisou, de fato, reduzir a taxa de juros, e para a gente isso é importantíssimo para fomentar investimento ao longo do tempo, mas a gente também não pode esquecer de que a gente também hoje passa por uma outra configuração internacional, não só doméstica, mas internacional, que faz com que a taxa de câmbio esteja mais alta. Então, de fato, hoje a gente tem um Brasil diferente do Brasil que a gente tinha há 2, 3 anos. É um Brasil melhor? É um Brasil que a gente acredita que seja um Brasil melhor, porque tem um potencial de crescimento que aparentemente está muito mais próximo da gente. Só que é um Brasil com a taxa de câmbio muito mais alta. Por que não dá para ter mais aquela taxa de câmbio tão baixa? Porque hoje, de fato, essa taxa de juros muito baixa faz com que esse prêmio, que a gente chama, né, de prêmio de risco, seja mais baixo, porque a gente está acreditando e a gente está apostando que o Brasil entrando no eixo, ele não precisa pagar tanto a mais para esse investidor, não só o de dentro, mas o investidor de fora, ficar com o dinheiro aqui. Então, nesse aspecto, a gente está falando para o investidor, olha, aqui é um lugar tão seguro, ou está ficando mais seguro, que a gente não precisa te pagar tanto a mais do que o que você ganha lá fora. Então, esse investidor, ele vai começar a pensar melhor se ele vai querer deixar o dinheiro aqui, ou se ele vai colocar o dinheiro lá fora. Dentro de um cenário internacional, como o que a gente tem hoje, de muita incerteza, naturalmente, ele ainda enxerga o Brasil e outros tantos emergentes como países que têm ainda muito risco. Então, hoje o Brasil é aquele país que tem risco e paga pouco. Como é um país que tem risco e paga pouco, e está aí cheio de parceiros que também são muito arriscados, e vizinhos, e aqui a gente está falando parceiros e vizinhos, tanto fisicamente quanto parcerias que não são em fronteira, mas que são parcerias econômicas, que de alguma forma ou de outra dão a impressão que existe uma possibilidade de contágio. Então o Brasil se torna um país mais vulnerável. Dada essa vulnerabilidade, o investidor externo olha e pode estar criando essa perspectiva de que, olha, talvez o Brasil ainda não seja a bola da vez, talvez o Brasil ainda não seja o país que a gente deva apostar agora. Isso faz naturalmente, e dadas todas as incertezas também, a gente não pode esquecer toda essa questão da guerra comercial Estados Unidos e China, que ainda não acabou, né? É uma página que está virada, mas que em algum momento pode voltar a ser a bola da vez. A gente tem as questões Estados Unidos e Irã, a gente tem a questão da eleição americana, a gente tem bastante incerteza pela frente. Isso tudo faz com que o mercado fique muito mais volátil, a gente cria uma onda de incerteza muito maior. Esse investidor, naturalmente, vai querer deixar o dinheiro dele em portos mais seguros. Talvez nessa configuração o Brasil ainda não seja esse porto seguro que os investidores querem. Então, a gente tem, de fato, o dólar mais alto, a taxa de câmbio muito mais alta hoje aqui. O que o ministro falou, na verdade, é uma realidade com a qual o brasileiro vai ter que se acostumar durante esse ano de 2020, que foi uma realidade que foi se configurando ao longo de 2019, deve ser uma realidade para 2020 e talvez para 2021. A gente vai ter que pagar o preço de uma taxa de juros um pouco mais baixa, que é uma taxa de câmbio naturalmente mais alta. Essa taxa de câmbio vai cair? Em algum momento ela deve cair, mas para que ela caia de uma forma consistente, naturalmente ela vai oscilar durante esse ano, é a natureza da própria taxa de câmbio, mas para que ela caia de uma forma consistente, a gente vai ter que mostrar para esse investidor que o Brasil é um lugar seguro para se investir. Hoje a gente ainda não consegue fazer isso de uma forma tão convincente, a gente ainda precisa crescer, a gente tem que mostrar que as reformas vão sair. Hoje o Brasil ainda tem que estar devendo uma lição de casa, né? De fato, as pessoas se assustam, a gente se acostumou com passados em que a taxa de câmbio era muito baixa, ficou baixa durante muito tempo. Hoje essa não é, de fato, mais a nossa realidade. A gente sabe, né, puxando até o gancho do que você está dizendo, que o Paulo Guedes está indo para Davos justamente para tentar convencer os investidores estrangeiros, né, do contrário, né, de que o Brasil é um país seguro, que a gente está fazendo, fizemos algumas reformas e que vamos fazer outras reformas, né, para encaminhar, né, para um país, né, de crescimento e que as pessoas podem investir, né. Essa vai ser a tônica do discurso dele lá em Davos? Sim, certamente sim. O que ele vai lá tentar mostrar olha, o Brasil ele é o país
que ainda está fazendo a lição de casa, mas que boa parte dela está feita, né? Então, a missão dele lá em Davos é justamente essa, é passar o recado de que o Brasil está na rota certa. É óbvio que ele vai ter aí um desafio, porque tem muita coisa que ficou para trás. Então, ele não vai conseguir, é óbvio, passar, ele não vai conseguir enganar, né, entre aspas, o investidor externo, tentando vender um Brasil que não existe, porque está todo mundo vendo que o Brasil caminhou muito nesse último ano, sem dúvida. Acho que isso o Brasil que a gente tem hoje em 2020 é muito diferente do Brasil que começou em 2019, uma configuração bem diferente, é notável, mas além disso a gente sabe que ainda tem muita coisa para se fazer. Então ainda existe uma certa sombra, uma dúvida de qual é o Brasil que a gente entrega no final de 2020, e especialmente qual é o Brasil que esse governo entrega no final de 2022. Então ele vai lá certamente tentar mostrar que a lição de casa está sendo feita e está sendo bem feita. Esse deve ser o discurso, a tônica do discurso dele e da mensagem que ele vai tentar passar. Como ele vai conseguir convencer é difícil saber, né? É difícil saber porque, enfim, são N questões que estão circulando aí, o que vai acontecer em Davos. A gente vai ter que esperar. Mas, sem dúvida, esse investidor está muito atento ao que acontece aqui dentro. A gente sabe que, né, que já foi bastante falado, né, que o fórum esse ano vai ser um fórum bastante verde, falando muito da economia sustentável, né, propondo uma nova forma de capitalismo, e a gente vê o Brasil em certos momentos, por causa dos ministros, né, das falas do presidente, fazendo exatamente ao contrário em relação a isso, principalmente a questão ambiental, a questão de direitos sociais, né? Como que vai ser para o ministro isso? Porque ele vai chegar lá e ele vai encontrar um perfil totalmente diferente. A gente sabe que hoje, né, na abertura tem o Trump falando de um lado e a Greta Thunberg do outro, né? Que são os dois algozes do momento aí, né? A pirralha. Vai falar e parece que é uma fala novamente forte dela, né, sobre isso, e com o fórum todo preparado, né, a gente leu bastante na mídia esses dias, né, que vão ser coisas sustentáveis, toda a alimentação que vai ser oferecida, né, vão ter carros elétricos para levar os participantes, né, o Brasil entra meio que ao contrário um pouco disso, né. Eu acho que esse fórum vai ser certamente o fórum dos opostos, né, dos antagonismos. A gente vai ter, na verdade, de fato, a mensagem que o fórum quer passar é uma, mas ao mesmo tempo a gente vai ter um conservadorismo, né, e a gente olhando para esse capitalismo mais conservador, a gente tem participantes que têm um conservadorismo nítido. Né? Então, de fato, o Brasil, nesse aspecto, se posiciona muito dentro ainda desse capitalismo conservador. Eu acho que talvez o mundo não espere nada muito diferente disso, né? O Brasil é um país que ainda nesse aspecto está atrasado, e acho que todo mundo tem bastante ciência disso. A nossa recente recessão fez com que a gente ficasse ainda mais atrasado nessa questão, o que também não dá para esperar nada muito diferente disso, mas acho que o grande problema é a sinalização que a gente dá para os próximos passos. A gente não consegue criar hoje uma agenda de um capitalismo sustentável, e isso hoje é um grande problema. A mensagem que a gente vai passar, de fato, pode mostrar o como o Brasil está dentro ou fora dessa rota de um capitalismo sustentável. Isso atrapalha a gente no curto prazo? Talvez não, porque o que o investidor hoje está olhando é a capacidade do Brasil voltar a crescer nos próximos 2, 3, 4 anos. Mas isso atrapalha o foco de investimento de longo prazo. Então, o foco de investimento para daqui 10, 20, 30 anos, certamente vai ser muito comprometido, né? Se a gente não conseguir passar a mensagem de que o Brasil está muito alinhado às práticas de crescimento sustentável, e é isso que Davos vai mostrar agora, que já tem, na verdade, mostrado há uns anos, mas que tem vindo numa onda muito mais forte recentemente. Se a gente não conseguir mostrar que se alinha a práticas sustentáveis, certamente o Brasil começa a ficar à margem desse novo modelo de capitalismo, e isso para a gente vai ser um problema, porque hoje o grande problema do Brasil é conseguir atrair investimentos que sejam produtivos
para longo prazo. Então, a gente tem falado aí desde o final do ano que a gente tem perdido investimentos, tem fuga de capitais, dificuldade do Brasil de atrair investimentos produtivos para plantas, né, para matrizes que sejam produtivas. Então, a gente fala tanto, né, de investimento especulativo, que o investidor externo vem, deixa o dinheiro pouco tempo e vai embora. Então, a gente precisa criar ou fomentar essa prática do investimento produtivo. Parte do investimento produtivo só vai acontecer daqui a pouco se a gente tiver essa perspectiva de um investimento que seja sustentável, o investimento verde, né? Toda essa questão que permeia esse novo capitalismo. Se a gente não mostrar que tem pelo menos um plano, uma estratégia para se alinhar a isso, ainda que não seja agora, porque realmente hoje a gente não tem capacidade, a gente não tem meios de se alinhar a isso facilmente. Mas se a gente não mostrar que a gente consegue fazer isso ao longo do tempo, certamente o Brasil começa a ficar à margem desse novo sistema, o que vai fazer com que a gente fique cada vez mais atrasado. Acho que esse discurso, infelizmente, essa vez a gente não pode esperar, né? Eu acho que o Paulo Guedes certamente não vai para Davos com essa tônica, né? Ele não vai para lá com o discurso pronto para esse público, né? Acho que dessa vez a gente, infelizmente, não vai ouvir isso. Agora, é óbvio que seria interessantíssimo que a gente conseguisse se posicionar dessa forma, porque aí a gente conseguiria começar a criar uma reputação para esse crescimento sustentável de longo prazo. Agora, nesse aspecto, a gente vai ver um palco variado, com capitalistas tradicionais de um lado, esse novo modelo capitalista do outro, talvez nessa grande briga que vai existir aí entre esses polos que são completamente opostos, talvez o Brasil vire aí simplesmente um pequeno elemento que vai passar completamente despercebido dentro de uma guerra de titãs aí, que vai ser esse Fórum Econômico de Davos. Acho que o Brasil vai ficar bem na sombra, o que talvez não seja tão ruim para a gente nesse momento. Então tá certo. Então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Começa hoje. E para quem tá aqui no My News, acompanha, a gente vai ter uma cobertura especial com uma repórter lá em Davos. É bom pra gente saber direito o que vai acontecer por lá. Juliana, muito obrigada pela sua participação hoje. Espero encontrar com você aqui em outro Morning Call. Combinado, Vanessa, eu que agradeço. Um abraço para vocês e um bom dia. Bom dia para todo mundo. Gente, curte, compartilha e a gente tá de volta amanhã no Morning Call. Até mais.